E hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Para quem não me conhece, eu quero me apresentar rapidinho. Meu nome é Aline, sou pastora aqui da ADAI há 8 anos, junto com o meu marido, pastor Rafa, faz assim. Sou mãe do Gabriel, que está ali do lado, essa lindeza. Mãe da Isabela e mãe do Murilo também. Eu falei no culto das 9, que ninguém, não sei se vocês iam perceber, mas o Murilo está aqui. Para a glória do nome de Jesus Cristo. E hoje eu recebi essa missão do Senhor de compartilhar essa palavra. Nós tivemos um momento muito especial aqui no culto das 9. E o Senhor tem falado no meu coração durante a semana toda a respeito desse texto. E eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos ler uma passagem bíblica, um texto bíblico muito especial que está em João, capítulo 15. E esse texto foi um tema da nossa igreja há alguns anos atrás, quando nós vivemos o ano do Frutifica-nos. Quem estava aqui nesse ano do Frutifica-nos? Amém, mais gente aqui do que no culto das 9. E foi um ano muito especial, foi um ano que a gente meditou durante o ano todo sobre esse tema, sobre esse texto bíblico aqui de João 15. Então eu quero ler com vocês aqui nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Glória a Deus. Feche os olhos mais uma vez essa manhã, vamos orar. Senhor, que daremos a Ti por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como te agradecer por tanto amor, por tanta graça, Senhor, que foi derramada sobre as nossas vidas. Nessa manhã, Pai, eu te louvo por tudo aquilo que nós já vivemos aqui. Tudo que vivemos no culto das 9, tudo que já vivemos aqui através de cada louvor, de cada ministração. Nós somos gratos a Ti. Somos gratos pela liberdade que nós temos de Te adorar, de nos reunirmos como igreja. Somos gratos pela salvação que temos em Ti. Somos gratos pelo Teu amor, pelo perdão, Pai, que temos. Somos gratos, Senhor, porque temos liberdade de Te adorar. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo pela Tua palavra que nos orienta, nos exorta, Senhor, nos mostra o caminho a seguir. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que nessa manhã o Teu Santo Espírito seja derramado aqui de uma maneira sobrenatural sobre o coração de cada um. Tu sabes como cada pessoa chegou aqui hoje. O Senhor sabe como cada um se encontra aqui nessa manhã. E eu peço que haja um mover do Teu Espírito aqui sobre nós. Que seja uma manhã de salvação, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de restauração, Senhor, que seja uma manhã de avivamento do Teu Santo Espírito, Pai, porque em todas as coisas o Seu nome é glorificado. Muito obrigado. Fala conosco, que o nosso ouvido esteja atento para ouvir a Tua voz aqui nessa manhã, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra aqui nessa manhã, que seja uma manhã que nós possamos sair daqui diferente da maneira como nós entramos e dispostos a viver tudo aquilo que for ministrado através da Tua palavra. Muito obrigado. Abençoe as nossas crianças também, que elas tenham um momento especial de aula, que sejam ministradas, sejam tocadas e restauradas pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Glórias ao Seu nome te damos, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Glória a Deus. O texto que nós lemos agora, João 15, nós podemos perceber que Jesus, Ele está ensinando algo aos seus discípulos. É uma fala de Jesus esse texto.
E a figura principal que ele usa para poder compartilhar esse ensino com os discípulos naquele momento é a figura da videira. Videira era uma árvore muito comum para aquele povo naquela época. Videira é aquela árvore que eles cultivavam para que desse uva. E o vinho também, fruto da uva, era algo muito presente naquela sociedade. Então, quando Jesus ele escolhe essa planta, quando ele escolhe essa árvore para exemplificar o que ele queria dizer para aquelas pessoas, ele faz isso para que aqueles que estavam ouvindo ele naquele momento pudessem compreender a mensagem que ele queria passar, porque era algo comum para eles naquela época. E aí, por fazer parte do dia a dia das pessoas, por fazer parte da sociedade, da cultura daquele tempo, nós vemos que Jesus ele sempre está usando esses símbolos. Ele sempre pega exemplos da agricultura, ele pega exemplo de plantas comuns para aquela época, a videira, a figueira, a oliveira, eram plantas comuns ali. Ele vai usar exemplos com os animais da região, ele vai usar exemplo que englobem ali as práticas do dia a dia daquele povo. Ele sempre vai usar uma figura comum àquelas pessoas para que eles compreendam a mensagem que ele queria ensinar. E nesse texto, Jesus ele vem usar isso para exemplificar. E a gente precisa lembrar que as pessoas para quem ele falava naquele momento não eram pessoas que tinham estudo. Aquela era uma sociedade que as pessoas não tinham conhecimento, não tinham acesso à informação. Era uma sociedade onde muito poucos sabiam ler, muito poucos escreviam. E Jesus não estava no meio desses poucos, na maioria das vezes. Ele estava sempre no meio das pessoas simples, daquele povo do campo, um povo que era deixado de lado, um povo que era marginalizado. Então, para que eles compreendessem a mensagem do reino, ele usava essas figuras que eram comuns a ele. Nesse texto que nós lemos aqui, Jesus vai falar sobre o cuidado que o agricultor precisava ter com a videira. Então eram duas figuras comuns para eles. E por diversos motivos que eu nem me atrevo a falar aqui, porque eu não entendo nada de planta. Aliás, eu ganho planta lá em casa, a planta não dura uma semana, ela já morre. Eu não entendo nada. Não adianta me explicar, que eu não sei o que acontece, acho que é a minha mão. A planta vai falar, não, você não. Eu não consigo cuidar, então não vou nem me preocupar em entrar nesses detalhes. Mas nós sabemos que por diversos motivos, nem sempre uma planta ela se mantém saudável, por diversos motivos. E aqui nós vemos exatamente isso. Existem períodos em que a planta ela precisa de cuidado. Existem períodos que a planta precisa da mão do agricultor ali cuidando. E é exatamente esse agricultor que sabe o que fazer, esse agricultor que tem um conhecimento muito claro sobre o quê? Sobre o ciclo de vida de cada planta, sobre as estações daquela planta. Ele sabe o cuidado necessário, ele sabe exatamente o que precisa ser feito em cada estação, em cada etapa do ciclo de vida. E assim ele vai agir de acordo, para quê? Para que o objetivo principal daquela planta que ele está cuidando seja alcançado. E nesse caso o objetivo principal da videira é que ela cresça, se desenvolva e dê frutos, amém? Ou seja, mais do que simplesmente plantar, o agricultor ele precisa ter estratégias e conhecimento para que ele possa cuidar daquela planta, para que ela sobreviva a cada estação, para que ela passe por esse momento onde ela precisa de mais cuidados, para que ela consiga dar o fruto que é o objetivo principal, amém? Falei um pouquinho sobre agricultura aqui. Agora vamos refletir sobre esse texto que nós lemos em João 15. O capítulo 15 de João, ele vem numa sequência de textos, onde são narrados alguns acontecimentos muito importantes ali naquele período de vida de Jesus. Nós vemos que Jesus estava preparando os seus discípulos, ele estava ensinando os seus discípulos. Por quê? Porque a morte na cruz estava próxima. Então o capítulo 15 de João narra o que nós sabemos ser os últimos dias de Jesus, os últimos momentos de Jesus aqui com os discípulos na terra. E se você ler alguns capítulos anteriores do capítulo 15, a gente vê que Jesus estava sempre ali ensinando princípios do reino, princípios essenciais que os discípulos iriam precisar para que eles pudessem enfrentar os tempos difíceis que chegariam.
Não que o que eles estavam vivendo era fácil até agora, não. Mas o que iria acontecer com eles a partir da crucificação, a partir da morte de Jesus, seria um momento difícil. Então nós vemos alguns capítulos anteriores que Jesus estava ensinando, estava dando aquela base para os discípulos, preparando-os para que eles pudessem enfrentar as dificuldades que viriam mais adiante. E é lindo o jeito que Jesus ensina, eu sempre falo aqui, que é através não só das palavras, mas através das suas atitudes. Porque o ensino através de palavra ele fica muito vago. Ele não é tão eficiente quando vem acompanhado de atitudes que demonstram aquilo que a pessoa está dizendo. E é exatamente isso que Jesus fazia. Até o capítulo 15 nós vemos diversas ações, diversas atitudes de Jesus. Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos. Aquela passagem linda onde a gente aprende sobre serviço, onde a gente aprende sobre humildade, através daquela atitude de Jesus. Jesus ele já tinha declarado, já tinha dito aos seus discípulos que ele seria traído por algum deles que estavam ali. Ele já tinha dito a Pedro: Pedro, você vai me negar. Você ainda vai me negar 3 vezes. Ali ele estava demonstrando a sua onisciência. Ele estava demonstrando para os discípulos quem ele era. Mas também, além de todos os ensinamentos que Jesus estava passando para os discípulos, ele também os fortalecia. Ele também encorajava aquelas pessoas que estavam ali acompanhando ele. E ele fazia esse encorajamento através de promessas. E o que eu acho lindo é que aquelas promessas direcionadas aos discípulos naquele tempo são promessas que nós vivemos até hoje, promessas que permaneceram e chegaram até nós até hoje. Os discípulos foram fortalecidos através da promessa de que um dia nós estaremos com Cristo reinando nos céus, na presença de Deus o Pai. Promessa de que Jesus iria sim para o Pai, mas deixaria conosco o Espírito Santo. Quantos aqui vivem essa promessa do Espírito Santo na sua vida? Aleluia! Eu vou, mas eu deixo com vocês o Consolador, aquele que estará contigo. Ou seja, não, vocês não estão sós. Promessas de que se crermos nele, faremos grandes obras que glorificarão o nome do Senhor Jesus. Promessas que chegaram até nós até hoje, glórias a Deus por isso. E aí, esse é o contexto antes do capítulo 15. Quando a gente chega no capítulo 15, que é o texto que nós lemos hoje, nós percebemos que esse encorajamento de Jesus, ele continua. Porque logo na primeira declaração ele já diz: eu sou a videira verdadeira. E como é que essa declaração de Jesus encorajava os discípulos? Como que essa frase deu ânimo e coragem para os discípulos? Porque Jesus estava dizendo quem ele era ali para eles, estava se revelando. Ou seja, vocês estão caminhando com alguém durante 3 anos e meio, mas não é qualquer pessoa, eu sou. Eu sou o Messias, sou o Cristo, eu sou aquele que Deus enviou. Por quê? Porque esse eu sou do capítulo 15 de João é a 7ª declaração de Jesus, dizendo eu sou. Ele já tinha dito até aqui: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E agora ele finaliza aqui em João 15, a última declaração: eu sou a videira verdadeira, aleluia. E olha só, é interessante a gente observar que em todas essas declarações de Jesus dizendo eu sou, a gente percebe que há uma relação de total dependência entre Cristo e aqueles que estão nele. Todas as declarações de Jesus indicam uma dependência dos discípulos e ele. Todas essas declarações demonstram o quão é essencial e vital permanecer em Jesus, porque ele é a fonte de tudo. Se estão com fome, eu sou o pão da vida. E é um pão que vai saciar vocês de todas as formas. Se vocês estão perdidos, eu sou o caminho. Se vocês estão sendo enganados, olha para mim, eu sou a verdade. Então é essa relação que nós temos com Cristo, e através das declarações ele mostra isso. É uma relação de total dependência dos discípulos com o Senhor. Sem Jesus não há vida, amém? Você pode tentar, mas sem Jesus não há vida. E é interessante a gente observar que ele finaliza aqui em João com essa declaração: eu sou a videira verdadeira. Por quê?
Porque além dele usar a videira, que era algo comum para aquela época, era uma figura comum, como eu disse aqui anteriormente, isso ocorreu também pelo fato de que, olha só que interessante, no Antigo Testamento, a videira é um símbolo de Israel. Quando aparece videira no Antigo Testamento, está relacionado ao povo da aliança de Deus. Só que no Antigo Testamento, todas as vezes que Israel é referido como a videira, esse símbolo é usado para demonstrar o quê? O fracasso dessa videira em produzir bons frutos. Todas as vezes que Israel feita essa relação de Israel com a videira no Antigo Testamento, é para dizer que aquela videira não estava produzindo bons frutos. Ou seja, quando Jesus ele vem e faz essa declaração final, aleluia, antes da crucificação, dizendo eu sou, ele se apresenta como a videira verdadeira, ou seja, ele está afirmando que eu sou a videira genuína, e a única maneira de vocês produzirem bons frutos, de terem vida, é se estiverem ligados a mim. Não existe outra forma. Isso é muito especial. Por quê? Porque em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Em Cristo há uma esperança para aqueles que se encontravam perdidos. Em Cristo foi feita uma nova aliança, onde todo aquele que nele crê pode ser incorporado a essa videira. Você não precisa mais ser de Israel, você não precisa mais ser descendente de alguém, não. Em Cristo agora, a videira verdadeira, a videira genuína, todos aqueles que nele creem são incorporados, são enxertados nela e podem usufruir da vida que flui do Senhor Jesus, aleluia. É por isso que dessa forma Jesus Cristo é a videira, aleluia, e eu louvo ao Senhor por isso. Se temos vida hoje, foi porque Ele é a videira verdadeira e fomos enxertados nele, para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. E dito isso, Jesus ele vem explicar então, eu sou a videira, em mim a vida, em mim há uma nova esperança, vocês são os ramos, amém? E o Pai é o agricultor, aleluia. E por que o Pai, ele é apresentado dessa forma como agricultor? Por que Jesus ele faz essa comparação de Deus Pai sendo agricultor? Porque é Ele que vai cuidar, é Ele que vai tratar, é Ele que sabe o que é melhor para a videira. Lembra que eu disse no começo da minha fala que o agricultor sabe exatamente o que a planta precisa em cada estação? Pois é. Nós que cremos em Cristo, estamos ligados a Ele, nos alimentando, nos fortalecendo, estamos recebendo o cuidado do Pai, que é o agricultor. Isso é privilégio, isso é privilégio. E até aqui, tá lindo ou não tá o que eu disse até agora? Lindo. Jesus é a videira, nós somos os ramos ligados a Ele, temos vidas, temos cuidado, o Pai é o agricultor. Gente, tá lindo, a gente poderia ir embora agora. Vamos embora que a gente toma posse dessa vitória e pronto. Só que Jesus ele estava num momento de partida, ele estava no momento final dos seus dias aqui nessa terra, e ele precisava orientar, ensinar, mas também alertar os discípulos. Ele estava precisando ensinar algo muito precioso, algo que eles precisariam ter para que continuassem a caminhada. Ele precisava encorajar, sim, e ele fez através das promessas, mas também orientar o que ele esperava dos discípulos com essa relação entre a videira, os ramos e o agricultor. Ou seja, ele precisava ensinar os discípulos o que fazer com essa relação Cristo, discípulo e Pai. E olha só, quando um agricultor ele planta uma videira, quando um agricultor ele investe no plantio de uma árvore, de alguma coisa que ele queira cultivar, ele tem em mente um propósito, ele tem em mente um objetivo. Ele não vai comprar uma semente e simplesmente sair jogando, sem que tenha um plano, sem que tenha um objetivo maior para aquele plantio. Não faz sentido isso. Para que esse propósito seja alcançado, então, o agricultor ele vai gastar o quê? Tempo, esforço, recurso,
dedicação, existe um planejamento, existe um processo para tudo isso. Existe um custo, existe um valor alto para ser investido, até que aquela semente que ele lançou possa trazer o fruto de volta, o retorno daquilo que foi investido. Quando Jesus ele nos diz que nós somos os ramos e que nós devemos produzir frutos, ele deixa muito claro o que ele espera de nós como discípulos. Deus entregou algo muito precioso, algo de muito valor por nossas vidas. Cristo dedicou tempo, esforço no ensino dos discípulos quando ele esteve aqui entre nós. Só que muito mais, ele entregou sua própria vida na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje ele pudesse dizer: eu sou a videira. Foi investido algo muito precioso, foi entregue algo muito precioso. Logo, o que ele espera de nós a partir de tudo isso é que todo esse esforço, toda essa dedicação, toda essa entrega, todo esse amor derramado por nós, nos leve a produzir mais frutos para o reino. O que ele espera de nós, e Jesus deixa isso muito claro no capítulo 15, é: produzam frutos. Produzam frutos, porque agora vocês estão em mim, e se vocês estão em mim, vocês têm vida. E o que eu espero é que vocês produzam frutos através da vida que foi entregue a vocês, aleluia. E a pergunta nessa manhã é: será que nós, como ramos, nós estamos cumprindo esse propósito de frutificar? Será que nós estamos falhando na missão que nos foi dada de dar frutos? Vamos refletir um pouquinho nisso nessa manhã. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo nesse momento na sua vida. Mas eu sei que a nossa vida é marcada por estações. E às vezes a estação não é uma estação frutífera. Eu não sei se é esse o seu caso, eu não sei se você chegou aqui desta maneira. Talvez você esteja vivendo um período pouco frutífero na sua vida. Ou você olha e não consegue ver nada de frutos. Eu não sei. Talvez você chegou aqui hoje sentindo que está morrendo espiritualmente. Talvez você chegou aqui hoje e sente, sabe, que algo está secando dentro de você. Você se sente sem vida dentro de você. E quando a gente está nesse período, a gente sente, parece que está tudo seco, está tudo morto dentro da gente. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não entendo, mas Ele sabe. E a boa notícia é que o Senhor está aqui nessa manhã. O agricultor por excelência está aqui para cuidar de você nessa manhã, nesse período difícil que você está passando. Aquele que te plantou, aquele que semeou, que investiu algo precioso na sua vida está aqui nessa manhã. E a boa notícia é que Ele vai cuidar de você nesse momento difícil que você está passando, aleluia. Sabe esse período de sequidão? Ele vai cuidar nessa manhã em nome de Jesus. Agora olha que interessante, sabe por que Jesus compara o pai ao agricultor? Porque o agricultor sabe o tempo e o empenho que foram dedicados no plantio de uma árvore. Só o agricultor sabe aquilo que foi necessário para que aquela árvore fosse plantada. E é exatamente por isso que durante um período difícil e infrutífero daquela árvore, ele não vai arrancar e não vai jogar fora. Olha que lindo. É justamente porque ele sabe o trabalho que deu no plantio daquela árvore, que quando ela não está dando frutos, ele não vai arrancar e ele não vai jogar aquela árvore fora, mas ele vai cuidar, ele vai tratar para que ela volte a dar frutos novamente, porque foi investido algo de muito valor naquela árvore. Aleluia. Agora, se nós voltarmos ao texto bíblico, isso que eu acabei de falar parece que fica um pouco incoerente. Por quê? João 15, no versículo 1 e 2, diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Não está escrito aqui que ele cuida do ramo que está infrutífero. Não está escrito aqui que ele trata. Está escrito que ele corta, que ele corta. Só que tem algo aqui que a gente precisa compreender nesta manhã. Quando esse texto bíblico foi traduzido para nós, veio essa palavra corta.
Só que existe hoje um consenso muito grande entre os estudiosos bíblicos, entre os estudiosos do texto em grego, que diz que o verbo utilizado aqui, o verbo airó, no grego, a tradução dele, a melhor tradução dele não é cortar, mas é levantar. Então o texto fica assim: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele levanta, aleluia. Ele não corta, ele levanta. Sabe por quê? Porque não faz sentido nenhum um agricultor que empenhou tempo, empenhou esforço, no primeiro momento que aquele aquele ramo não dá fruto, ele cortar. Não faz sentido nenhum. O que ele vai fazer antes de mais nada é levantar, é cuidar, é podar aquele ramo para que ele volte a dar fruto. Um agricultor que se preze, ele não vai cortar o ramo logo de cara, não, mas ele vai levantar. E ele vai fazer o que for possível, o que for preciso, para que aquele ramo volte a dar frutos, aleluia. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Deus jamais vai cortar alguém porque está passando por um período difícil, algum período infrutífero, não vai. Mas Ele vai levantar em nome de Jesus. Se aquele ramo estiver ligado à videira, ele pode ser cuidado e ele pode voltar a dar frutos na próxima estação. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Se nós estamos em Cristo, nós podemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente a estação que você está vivendo. Ele sabe exatamente a estação que você está passando. E só Ele sabe o que é preciso ser feito para que você saia dessa estação fortalecido, para que você saia dessa estação difícil, infrutífera, e possa viver de maneira plena a próxima estação que está chegando na sua vida. A boa notícia é que o Senhor te trouxe aqui hoje para te levantar, aleluia. O Senhor te trouxe aqui hoje para te tirar desse lugar que está prejudicando o seu crescimento. O Senhor te trouxe aqui hoje para te tirar desse lugar que está prejudicando o seu desenvolvimento. Sabe por quê? Porque você precisa voltar a ter vida. Você precisa voltar a dar frutos. Porque foi para isso que Ele te enxertou na videira verdadeira. Para que você seja um ramo frutífero. E essa estação que você está vivendo não é aquilo que Deus tem para você. Entenda, é só uma estação. E se você se submeter nessa manhã ao cuidado do agricultor, essa estação vai passar. Ele vai te levantar, Ele vai te podar, Ele vai cuidar de você, vai te erguer para que você volte a dar frutos em nome de Jesus. Ei, creia nisso nessa manhã. Não existe a menor possibilidade de Deus cortar você. Não existe a menor possibilidade de Deus arrancar você da videira. Não existe a menor possibilidade de Deus te lançar fora simplesmente porque você não está dando fruto. Não é esse o Deus que nós servimos. Não é esse o Deus que está aqui nessa manhã, que derramou o amor dele sobre nós de uma maneira incondicional. Não é. Não combina com o nosso Deus fazer isso. O ramo que não dá fruto Ele corta e lança fora, não. O ramo que não dá fruto Ele levanta, Ele cuida, Ele poda, para que volte a ter vida e vida em abundância em nome de Jesus. Se você está passando por um período difícil que você precisa de cuidado, creia que hoje o Senhor está aqui. E se você se submeter aos cuidados dEle, você pode ter uma vida abundante em nome de Jesus. Que é isso, pastor? É fala feita? Não, é palavra de Deus. Todo ramo que não dá fruto, Ele levanta. Aleluia. O Senhor, o agricultor, aquele que zela por nós, que cuida de nós, Ele vai fazer aquilo que for necessário para que na próxima estação você possa frutificar como nunca frutificou antes, para que você volte a dar frutos. Eu sei que você olha para trás muitas vezes e sente falta daquela estação que você viveu. Eu sei que às vezes você olha para trás e fala: meu Deus, eu era um ramo tão frutífero. Saiba de uma coisa: ainda há esperança para aqueles que estão ligados na videira. Ainda há esperança para aqueles que estão conectados com Cristo. Se você está ligado à videira, creia que há esperança. Que hoje o Senhor te encontra para te levantar. Ele sabe a estação que você está vivendo. Ele sabe o cuidado que você precisa neste momento.
Ele sabe aquilo que é necessário fazer para a sua vida. Então se submeta aos cuidados do Senhor, porque você vai viver uma estação como você nunca viveu. E eu declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor nos garante através da palavra. Aleluia. Eu quero partir já para a conclusão desse sermão, compartilhando com vocês 2 princípios fundamentais, para que você viva realmente na tua vida tudo aquilo que for ministrado nessa manhã. Porque você pode chegar aqui hoje, sentar, ouvir a palavra, e ok. Mas também você pode sentar aqui hoje, ouvir e decidir viver a palavra que foi ministrada aqui hoje. E para você viver, eu quero compartilhar com vocês 2 princípios importantes, para que tudo isso possa ser real na tua vida, em nome de Jesus. Essa é uma palavra que nos traz esperança, mas também ela nos chama a agir. Essa é uma palavra que traz esperança, mas também é um convite a que a gente possa seguir adiante e colocar em prática. E se quisermos que ela se torne real na nossa vida, a gente precisa tomar hoje 2 atitudes aqui nessa manhã. A primeira delas, que eu encontro nesse texto que lemos, é a atitude de permanecer. Permanecer. Só é possível usufruir do cuidado do agricultor, o ramo que permanece ligado à videira. Só consegue alcançar o objetivo de passar para a próxima estação, de frutificar, aquele que permanece ligado à videira. Por quê? Porque é dela que sai a vida. É dela que sai tudo aquilo que a gente precisa para continuar. Sozinho, desprendido, largado, um ramo é muito frágil. Um ramo é muito frágil, ele não sobrevive. Ele não consegue cumprir a missão para a qual ele foi criado. Ele foi criado para fazer. E agora olha que interessante, se a gente pensar nessa manhã o seguinte. Quando a gente retira um galho de uma árvore, a gente consegue utilizar esse galho para algumas coisas, sim ou não? Se você retira a madeira de uma árvore, dependendo da espessura, da qualidade da madeira, você consegue fazer uma cadeira. E essa cadeira vai morrer ou não? Não, ela vai continuar. Se você retira o galho de uma árvore, você consegue fazer uma mesa, você consegue fazer um banquinho, você consegue fazer até brinquedo de madeira você consegue fazer. Agora, um ramo de videira, quando ele se desprende, quando esse ramo se desprende da videira, ele não serve para mais nada. Ele seca e ele acaba servindo unicamente para ser queimado, para ser lançado ao fogo. Um ramo, quando ele sai da videira, você não consegue usar ele nem para um ganchinho de parede. Você não consegue usar, porque fora da videira ele não tem vida. Não é à toa que Jesus fala que nós somos o quê? Ramos. Simples ramos, que se um dia se desprenderem da videira, vão secar. Vão secar. E eu acho que esse é um princípio importante da gente reconhecer diante de Deus quem nós somos. É muito importante a gente ter a noção da nossa pequenez diante do Senhor. De olhar para a videira e falar, eu sou apenas um ramo, e se eu não estiver ligado em Cristo, eu não consigo. Se eu não estiver ligado em Cristo, eu vou morrer, eu vou secar. Eu sou apenas um ramo. É essa noção que nós precisamos ter nessa manhã. Que o ramo, se não permanecer na videira, vai morrer, vai secar. E olha quão profunda é essa relação que precisamos ter com Cristo. Nós precisamos permanecer ligados a Ele para termos vida. É uma relação vital. Não é uma relação simplesmente que vai gerar frutos para a gente fazer algo, não. É uma relação vital que vai gerar vida. E uma vida que vai produzir frutos e cumprir o propósito para o qual ela foi criada. E isso é lindo. O segredo de uma vida frutífera não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. Uma vida frutífera não é aquela pessoa que está sempre fazendo. Não é fazer mais, é estar mais. É por isso que Jesus fala durante o capítulo 15 diversas vezes, permaneçam em mim, porque só assim vocês terão uma vida frutífera. Permaneçam em mim, porque só assim você será um ramo frutífero. Permaneça em mim. Não faça mais por mim, mas permaneça em mim, porque é esse fruto que o Senhor espera de nós, aleluia. Permanecer em Cristo aqui é um imperativo, não é uma opção. Quer dizer, você pode escolher não permanecer.
Mas aí o que acontece com o ramo que não permanece, a gente já sabe. E eu não quero isso para vocês, nem para mim, em nome de Jesus, amém? Primeiro ponto, permanecer. Segundo ponto é submeter-se aos cuidados do agricultor. Aquele que permanece em Cristo já está com meio caminho andado para submeter aos cuidados do agricultor. Só que, lembra que Jesus estava orientando aos discípulos aqui, né? Submeter ao cuidado do agricultor, submeter-se a alguém, nem sempre é algo fácil de fazer. Por quê? Porque é uma atitude que requer daquele que estão se submetendo renúncia. É uma atitude que requer de nós humildade e coragem para assumir que precisamos de ajuda, porque nós somos totalmente incapazes de cumprir algo. Quando a gente se submete ao cuidado de alguém, a gente está dizendo, olha, não consigo sozinho, eu preciso do teu cuidado. E é isso que nós precisamos entender nessa manhã. Somos ramos. Se não permanecer em Cristo, não tem vida. E se não se submeter ao cuidado do agricultor, ao cuidado de Deus, o Pai, a gente não dá frutos. Nós precisamos da videira para viver. E precisamos do cuidado de Deus para poder crescer. Submeta-se ao Senhor nesse dia. Permita que Ele faça o que for preciso na sua vida. Às vezes não é o que você quer, mas é o que é preciso. Se for necessário podar algo na sua vida, deixa o Senhor podar. Se for necessário tirar aqueles galhos que já morreram, permita também. Esse é o cuidado de Deus para nós. Quantas vezes nós deixamos de dar frutos porque nós achamos que só o fato de estarmos em Cristo já é o suficiente? Quantas vezes nós deixamos de frutificar, de gerar algo para o Senhor, porque a gente tem na nossa visão que eu estou em Cristo, eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou fazendo, eu creio, eu acredito, eu entrego aqui o meu melhor. Só que não é assim que funciona. Mesmo o ramo que está em Cristo, ele precisa do cuidado do agricultor. Sabe por quê? Porque o ramo, ele tem, às vezes, a autonomia, digamos assim, de crescer para direções erradas. Tem ramo que mesmo estando ligado à videira, ele cresce para baixo. Tem ramo que mesmo estando ligado à videira, ele vai seguindo um caminho próprio. E aí que entra o cuidado do agricultor, de falar, não é aqui que você deve seguir, porque aqui você não vai dar frutos, é aqui. Aí o agricultor desce, pega aquele ramo e coloca aqui em cima, é aqui. Não é aqui que você precisa ir, por mais que você esteja ligado à videira, tendo vida, você está crescendo. Às vezes o agricultor vem e fala, não, está crescendo demais, eu preciso te podar aqui, porque você está crescendo de forma errada. Ué, mas eu estou ligado à videira, eu estou crescendo, mas não é dessa maneira que você tem que crescer. É aí que entra o se submeter ao cuidado do agricultor, porque é Ele que poda, é Ele que tira, é Ele que cuida, é Ele que ergue, é Ele que orienta, é Ele que coloca no lugar que o ramo tem que ficar, é Ele que sabe a posição exata que o ramo tem que ficar para que possa crescer e dar frutos. Então permanecer apenas não basta, por isso que eu digo que são dois princípios: permanecer e deixar o agricultor fazer aquilo que precisa ser feito, se submeter aos cuidados do agricultor. Só assim a gente consegue gerar frutos, e frutos que geram uma eternidade, aleluia. Em nome de Jesus, não caia no erro de achar que está tudo bem, que você já dá frutos, que assim está bom. Não. Se submeta aos cuidados do Senhor. Deixa Ele podar aquilo que for necessário podar na tua vida. Olha o Senhor falando essa manhã em nome de Jesus, para que você possa dar mais frutos. Não se acomode nessa posição. Não é assim que Deus quer. Em nome de Jesus. Mas eu estou ligado, eu estou crescendo, estou frutificando. Mas será que você está na posição que o Senhor quer, que o agricultor te chamou para ser? Sabe, às vezes o cuidado do agricultor na nossa vida não é simples de receber. Porque às vezes ele te tira daqui e te coloca aqui. Às vezes ele pega aqui um galho que você acha que está bonito, ele corta. Ele fala, não é para aqui que você tem que crescer, é para cá. Nem sempre é fácil. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é sempre necessário. E vai nos levar à próxima estação. Uma estação mais frutífera. Uma estação onde nós vamos viver algo que a gente nunca viveu antes. Portanto, permaneça, mas deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele fazer aquilo que for necessário, porque esse cuidado vai te levar a uma nova estação. Amém?
Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Eu quero orar. Se coloque de pé neste momento. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos e comece a pensar em tudo isso que foi ministrado aqui. Comece a declarar diante do Senhor que você é apenas um ramo. Apenas um ramo. Por mais que você ache que sabe alguma coisa, por mais que você ache... Ó, gente, a gente não sabe nada. Não sabe nada. E esses últimos anos têm chegado até nós justamente para provar isso. Nós não sabemos nada. Nunca ficou tão claro para nós que a gente é apenas ramo. Que sem Cristo não há vida. Que sem o cuidado do agricultor a gente não sabe nem para onde a gente está indo. Então nessa manhã reconheça isso diante do Senhor. Fala: Senhor, eu preciso do teu cuidado. Eu preciso da tua poda na minha vida. Eu preciso da tua limpeza na minha vida. Eu preciso que o Senhor tire aquilo que precisa ser tirado, que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito, porque eu não quero mais viver assim. Peça ao Senhor, precisa de uma atitude de coragem, precisa de uma atitude de se submeter, de humildade, de reconhecer: eu estou na videira, mas eu estou indo para um lugar errado, porque eu estou estacionada nessa posição faz muito tempo. Ei, tem alguma coisa errada. Um ramo cresce, e ele cresce para dar frutos. Se não está dando frutos, tem alguma coisa errada. E o único que sabe fazer, o único que sabe lidar, o único que sabe tratar com isso é Deus. Então se submeta nessa manhã ao cuidado do Senhor e deixa Ele cuidar. Deixa Ele podar, deixa Ele te levantar, deixa Ele te colocar na posição certa. Mas não é o lugar que eu quero, aqui tá bom. Ei, mas quem disse que a gente tem noção de alguma coisa nessa vida? Deixa o Senhor fazer por você. Faça uma escolha hoje, uma escolha que vai te levar a uma próxima estação, uma escolha que vai fazer você voltar a dar frutos, uma escolha que vai te fazer você ver a bondade do Senhor sobre a tua vida. Faça uma escolha nesta manhã. Eu não sei qual é a estação que você está vivendo, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas Deus sabe. Se hoje você fizer a escolha de permanecer na videira que é Jesus, saiba que há esperança. Se você está em Cristo, há esperança. Aí você pode estar pensando no teu lugar: mas pastora, está tudo tão seco aqui, parece que eu nem estou, não sei se eu estou ligada nele ainda. Tá, sabe por quê? Essa percepção de que você está seco não vem de você, vem do Espírito Santo de Deus. E se você está tendo essa percepção hoje, é porque você não foi arrancado da videira, você está nela. E se você está nela, há vida, há esperança de que algo pode acontecer, de que uma nova estação pode chegar na sua vida. Eu não sei se eu estou ligado nele, tá? Se você tem essa dúvida, é porque o Espírito Santo está em você. Então você está. O que você precisa fazer é: Senhor, me poda. Tira aquilo que precisa ser tirado, faz aquilo que precisa ser feito. Me levanta, me coloca em outro lugar, me tira dessa posição que está atrapalhando o meu crescimento, meu desenvolvimento. Faça o que precisa ser feito para que eu volte a dar frutos para o teu reino. Ei, foi investido algo muito precioso na tua vida. E Deus não quer que você permaneça assim. Ele quer te levantar, te cuidar, te erguer, tirar aquilo que precisa ser necessário para que você volte a dar frutos. Ou melhor, para que você venha dar frutos como você nunca viu antes.